falou que estuda e tal. Como é que você faz para estudar? Questão de tática e tudo? Você acompanha bastante o europeu? Como é que você acompanha os jogos, né? Eu leio muito também, né? Eu procuro ver assim, os jogos, né? Eu faço uma leitura. Eu gosto de ver um jogo como treinador, tá? Né? As variações, né? A plataforma, o que ele usa na hora que ele para fazer uma pressão, né? As organizações, né? As transições. Então eu tento fazer isso, entendeu? É lógico que na hora do jogo nem tanto, mas depois eu gosto de ver o jogo depois com calma para eu fazer essa leitura. E quando eu estou trabalhando também eu gosto muito disso, sabe? Entendi. É então, uma coisa que tá no sangue, eu gosto muito. Que nem eu. Tu assiste o jogo que nem um treinador mesmo. Cara, às vezes eu gosto de... Todos os jogos, cara? Todos os jogos não, mas às vezes assim, um jogo legal assim eu gosto de ver assim com um olhar assim mais tático assim e presto muita atenção, né? Tu viu a final da Liberta agora? Vi. Tu viu com esses olhos de treinador? É. Caraca, lá, mas tá rindo da gente, mano. É mais um, todo mundo vem zoar a gente aqui, cara. Não, porque, na moral. Assim, a gente conversou já conversamos um pouco sobre esse assunto. E a gente sempre toca no ponto que o time do Palmeiras, ele sabia exatamente o que o Abel queria que eles fizessem dentro do campo. E a gente também conversa sobre o fato da sensação de que o Renato tava meio perdidaço, não sabia o que fazer ali com o time e tal. Como é que tu avaliou esse jogo? Tu tava olhando... O que tu sentiu quando tu tava assistindo? Felicidade, o Flamengo perdendo. Cara, eu acho assim... O Abel, ele é um cara, é um estrategista, né? E ele mostrou muito bem isso. Né? E ele fala assim, isso a estratégia, ela parte muito dos atletas, né? Do querer, do vamos fazer, dá para fazer, vamos lá e vamos fazer. Então, assim, o que aconteceu no jogo foi isso, porque o Palmeiras, ele marcou o Flamengo de uma maneira, assim, fantástica. Né? O Palmeiras não deixou praticamente o Flamengo jogar. Né? E o Flamengo, o que é? O Flamengo é bola, é com a bola. Então, o Palmeiras neutralizou isso. E quando o Palmeiras tinha a bola, conseguia jogar. Então, talvez a diferença num jogo de futebol esteja aí, né? Porque assim, você tem que jogar, mas quando você não tem a bola, você também tem que marcar. Com certeza. Então, assim, o Palmeiras conseguiu no jogo fazer as duas coisas de uma maneira excepcional. É lógico que o Flamengo, a qualidade técnica dos jogadores é indiscutível, né? Mas eu acho que nesse jogo, principalmente, o Palmeiras teve mais fome nesse sentido, de com a bola e sem a bola. E aí entrou a estratégia, aí entra tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que foi passado, né, para os atletas. Mas isso é uma longa discussão, você como flamenguista, né? Não, e assim, o Davidson fez gol, né? Mas cara... É aquilo que a gente estava conversando, é aquilo que a gente estava conversando até em off aqui, né? Assim, em relação ao Jesus, será que se o Jesus voltar, vai fazer a mesma coisa que ele fazia? Acho que ele não volta. Eu não sei se vai fazer a mesma coisa, mas melhor do que tá, deve fazer. Não é porque na vida da gente... Claro. Porque a coisa... Olha, as outras opções não dá, entendeu? Tem que ser um maluco desse aí. Porque na vida da gente, né? É fome, né, cara? É fome. Pois é, e o Jesus então, tinha, assim, maluco. Né? Ele tava ganhando pra caralho e ficava enchendo o saco dos jogadores. Não, assim a cara mesmo. de... alucinado o tempo todo, que nem o Abel também fica assim, cara. E quando perde, fica puto, isso que eu gosto. Até quando perde, fica louco, porque não aguenta perder, entendeu? O Rogério Ceni era assim, vocês... Aqui o Rogério Ceni era assim, o quê, cara? O Rogério Ceni ia pra entrevista coletiva, tá, pô, sério. Mas vem aí, Rogério. Na moral, quando Vem aí, Renato, vem. Quando quiser, os do Renato também, pode vir. Tá tranquilo, não tem problema não. A gente com o Renato ao vivo, no caso. Mas o Davidson, cara, entrou, eu tenho certeza que o Abel falou pro Davidson assim, Davidson, ele não queria nem que o Davidson fizesse gol. Foi bom pra ele lá. Mas o Davidson, você tem que ficar no ataque e segurar a bola lá. É isso que você tem que fazer, segura a bola no ataque. Era isso que a função dele era esse, ficou claro durante o jogo. Isso é importante. Não, e se der ruim, arruma confusão, sei lá. Mas era pra segurar no ataque, sabe qual é a bola? Era isso, tanto que ele fez isso aí, né? E aí teve um presente ali pra ele. Mas ele sabia, entrou em campo sabendo o que tinha que fazer, né? E o Flamengo tava meio assim, meio freestyle. Tava meio freestyle o bagulho, né? Freestyle. Eu acho que a maior virtude de um treinador é saber embutir na cabeça dos jogadores, né? Que sem a bola
Se tiver condição, né? Se tiver condição daquilo que você tem na mão, né? De fazer uma pressão, de sufocar o adversário, né? Você conseguir fazer, né? Sem a bola e com a bola, a qualidade técnica, se você tem excelentes jogadores, aí, meu amigo, a qualidade técnica, ela vai sobressair. Isso é uma coisa doida, né? Que a gente vê a diferença pro futebol europeu também, ela é muito física também, né? Porque eu já vi vários jogos isso acontecer, de times fazer 20 minutos de pressão insana e depois o time cansar. E aí ele não aguenta mais. Aí não fez o resultado nesses 20 minutos, já era. Porque tem o segundo tempo inteiro. O time europeu, eles jogam na pressão o jogo inteiro e sai. Mas é quase que impossível, né? Você pressionar 90 minutos ou 100 minutos, né? Mas assim, é a característica do time. Né? A característica de algumas equipes é o quê? É sufocar o adversário, é marcar pressão, né? Por que os caras do Flamengo nunca te procuraram pra jogar lá? Por isso tu nunca jogou no Flamengo? Cara, eu já tive para ir pro Flamengo, porque em 1996 eu vim pro Vasco, e aí o Eurico, ele parcelou, né? Os caras do Bayer Leverkusen deixaram o Vasco parcelar, né? O Vasco pagava em parcelas, e aí o Vasco atrasou algumas parcelas. E aí chegou em 1990, no final do ano, o Vasco não tinha pagado ainda. E aí o pessoal do Bayer, eles vieram para o Brasil ou para eu voltar para o Bayer, ou se não, o Flamengo já tinha uma situação para o Flamengo me comprar. Mas aí o Eurico ficou sabendo e o Eurico foi... Pro Flamengo não. Pagou logo. Flamengo não. O Vasco já tinha sido campeão, aí pagou logo. E uma outra situação, quando eu estava no Atlético Mineiro, eu saí do Atlético Mineiro em 2002... Eu tava vindo pro Rio para ir pro Flamengo. E o que rolou? Para fazer a negociação com o Flamengo, né? Já tava. E aí o Eurico foi me buscar no aeroporto. Aí, em vez de Flamengo não. Aí nem conversei com o pessoal do Flamengo. Aí nós fomos pro Porcão Rios, né? E aí a gente conversou, o Eurico, meu advogado, aí voltei pro Vasco em 2002. Mas tu jogaria no Flamengo? Tu tem essa coisa contigo? Cara, é igual eu tô te falando, pô. Eu sempre fui profissional, né? Eu joguei em Minas, eu joguei nos dois, né? No Rio eu só não joguei no Flamengo. Eu joguei no Botafogo, joguei no Fluminense, né? Eu tive uma história no Vasco que ela não vai ser apagada, né? E ela, até então, não tinha sido apagada. Só que eu no Fluminense, em 2001, eu joguei 3 meses no Fluminense e fui convocado para a seleção brasileira. Eu vesti a camisa da seleção brasileira jogando no Fluminense. Engraçado, né? E a minha melhor fase foi toda no Vasco, talvez. Louco isso. Umas coisas assim. Aí em 2005 tive a oportunidade de jogar no Botafogo. Em 2006 voltei para o Vasco novamente. Foi o meu último ano em 2006. Fizemos uma ótima temporada, foi o Renato Gaúcho. Aí peguei o Renato Gaúcho como treinador, começando lá. Foi. Lá atrás. Perdemos aquela final pro Flamengo, da Copa do Brasil. Teve a parada da Copa, o Flamengo recuperou seus atletas, né? O Flamengo quase ficou fora pro Ipatinga. Você é flamenguista, você sabe disso, né? Quase ficou fora, aí recuperou os atletas. Foi aí, campeão, Mas foi campeão em cima do Vasco. Foi né? campeão em cima da gente. Né? Aí aquele ano o Vasco terminou em quinto lugar, quinto ou sexto, não, sexto lugar na competição. Isso é uma parada interessante também, que aqui no futebol a gente dá pouco, por exemplo, a gente terminou o Flamengo esse ano, terminou vice-campeão da Libertadores, vice-campeão do Brasileiro, e só o que fica pra gente é a zoação, a gente aguentar esse título de vice, né? Quando chegaram um vice-campeonato de um brasileiro, chegaram um vice-campeonato da Libertadores, porra, é coisa pra caralho pra um time, não é? Mas é muito pouco valorizado, né? Talvez antes era mais valorizado, até porque antes eram 5 vagas ou 4 vagas na Libertadores, agora abriu mais, né? E aí nós estamos falando agora de Flamengo, aí nós vamos falar de Flamengo, vamos falar de Atlético Mineiro, vamos falar de Palmeiras, né? Na minha opinião, hoje, uma Libertadores, essa Libertadores mesmo, esses 3 clubes, na minha opinião, tá? Favoritos para essa competição. Né? Os sul-americanos, acho que
na Libertadores, eu acho que nós temos aí, e essa próxima Libertadores também, porque eu não vejo nem o River, nem o Boca num momento melhor do que um Flamengo, do que um Palmeiras, do que um Atlético. Então, assim, um Flamengo hoje terminar em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, para eles, né, não é legal. Né?